Olá, meus amigos! Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. O Espiritismo nunca, jamais ocupou o seu tempo em criticar outras religiões, porque o Espiritismo sabe que o relacionamento com Deus é algo muito pessoal, que cada criatura possui uma forma de se relacionar com Deus. E então cada criatura busca a religião que esteja mais de acordo com o seu entendimento, com o seu pensamento. Nós espíritas sabemos que abalar a fé de alguém pode ser tirar o chão que a pessoa pisa. Ou seja, não é cristã a ação de tentar deturpar, abalar a fé de qualquer pessoa, uma vez que a fé é o que nós temos para nos sustentar diante das dificuldades, das dores da vida. Entretanto, meus irmãos, o Espiritismo, desde o seu advento, vem sofrendo ataques dos mais numerosos, de religiões que acreditam serem elas detentoras da exclusividade de Deus ou até mesmo da exclusividade de Jesus. Então, estas religiões sempre tiram tempo em atacar o conhecimento espírita, a filosofia espírita, os princípios espíritas. Nós tivemos acesso a um vídeo de um pregador de uma determinada religião, por respeito à religião, que é o que o Espiritismo nos ensina, e por respeito a este pregador, eu não irei citar nem o nome nem a religião dele. Apesar de que ele não demonstrou o mesmo respeito pelo Espiritismo, nós vamos agir conforme o Cristo nos orienta, com paciência, com mansidão e sempre dispostos a resolver da melhor forma possível. Este pregador tomou mais de 1 hora do tempo dedicado a ele no púlpito de sua igreja para apresentar fatos que, segundo ele, são verdades a respeito da crença espírita. Entretanto, eu vi 20 minutos de vídeo, eu não tive vontade de ver mais, porque realmente não é algo que satisfaça a nenhum ser humano ver alguém caluniando a fé de outra pessoa. E nesses 20 minutos de conteúdo que eu assisti, eu identifiquei vários pontos que não estão condizentes com o que o Espiritismo ensina. E eu quero destacar aqui estes pontos. Este vídeo é em defesa do Espiritismo e daqueles que o seguem. O nosso irmão pregador, inicialmente, apresentou a preocupação com o grande crescimento que o Espiritismo vem tendo. E tentou até colocar o Espiritismo como uma religião de elite, porque, segundo ele, as informações contidas no censo mostram que os espíritas são pessoas de um nível cultural melhor. O que eu tenho a dizer sobre isso? As pessoas com maior conhecimento, quando buscam conhecer o Espiritismo como ele realmente é, o que é que ele ensina, o que é que ele prega, elas veem que existe coerência e fundamento nos ensinamentos espíritas. Isso é o que as atrai, é a fé raciocinada que o Espiritismo mantém. Entretanto, o Espiritismo possui uma filosofia que é acessível a todas as pessoas. A maior prova disso é que um dos nossos maiores representantes, o nosso amado Chico Xavier, possuía tão somente o curso primário. Ele diz também que o Espiritismo se esforça para fazer uma distinção entre a Umbanda e o Candomblé. Prezado pregador, é óbvio que essa distinção deve ser feita.
Espiritismo não é umbanda e não é candomblé, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos imenso carinho e respeito por essas religiões ou por seus adeptos. Mas a exemplo das próprias igrejas evangélicas que possuem diversas denominações ao redor, ao entorno de um pensamento central, como por exemplo, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista e outras denominações por aí, o Espiritismo também busca manter os seus princípios isolados, porque não são como os princípios que regem a Umbanda e que regem o Candomblé. Será que eu consegui deixar este ponto claro para o senhor e para todos os seus? Ele disse também que os espíritas gostam de ser reconhecidos como espíritas kardecistas. Não, nós espíritas não fazemos uso desse nome. Algumas pessoas utilizam o espiritismo kardecista para diferenciar da Umbanda e do Candomblé. Basta que diga o nome. Espiritismo é só este, que foi entregue pela Falange do Espírito da Verdade, codificado por Allan Kardec. Qualquer outro nome além de Espiritismo não é este Espiritismo cristão trazido pela Falange do Espírito da Verdade. Outra coisa que ele apresentou também como sendo verdadeira e eu sou obrigada a esclarecer é que o Espiritismo se iniciou nos Estados Unidos quando as duas irmãs Fox presenciaram os fenômenos da mesa girante. Ele fez uma tremenda mistura. Vamos começar a desembolar então. Primeiro, as irmãs Fox não eram duas, eram três. Era Kate, Leah e Margaret. Elas sim moravam nos Estados Unidos, em Hydesville, e o fenômeno que chamou a atenção delas e de toda a localidade ali eram batidas na parede, que com o passar do tempo conseguiram fazer uma comunicação com aquele espírito que dava pancadas na parede até que localizaram o corpo dele sepultado entre as paredes da casa. O fenômeno das mesas girantes ocorreu na França e que foi este fenômeno que despertou a atenção do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde passou a usar o codinome de Allan Kardec. E este é outro ponto que nós queremos destacar. Porque o nosso amigo pregador diz que Allan Kardec adotou este nome porque um espírito que ele recebeu lhe disse se chamar Allan Kardec. Outro equívoco, querido pregador, Allan Kardec não era médium e ele próprio afirma isso na Revista Espírita. A mediunidade era incompatível com a missão de Kardec, porque como codificador, ele necessitava estar totalmente atento e consciente a tudo que se passava para poder conseguir reunir aquelas informações. Mediunizado não seria possível. Allan Kardec adotou esse nome porque um dos espíritos da Falange do Espírito da Verdade revelou a ele que ele havia vivido uma encarnação anterior como um druida no deserto com este nome, Allan Kardec. E para que se fizesse distinção entre os livros que o professor Hippolyte publicava, livros didáticos, porque ele era um pedagogo, entre os livros espíritas, foi que para a publicação dos livros espíritas, ele adotou o nome de Allan Kardec. O nosso estimado pregador afirma também que o Livro dos Espíritos é a nossa Bíblia. Outro grande equívoco. A Bíblia é uma só, pregador, não existe outra. Podem existir inúmeras, milhares de traduções, mas a Bíblia é uma só. A mesma Bíblia que o Senhor estuda, nós espíritas também estudamos e fazemos questão de conhecê-la em profundidade. O Livro dos Espíritos é para nós a base. Tudo o que a Falange do Espírito da Verdade ensinou foi passado para os médiuns está contido ali em 1019 questões e outras subquestões que esclarecem todas as nossas dúvidas. O Livro dos Espíritos realmente é de grande importância para os espíritas, mas não o consideramos Bíblia porque ele não é a Bíblia, tá? O Senhor disse também na sua fala que a reencarnação não era conhecida aos tempos de Jesus.
Senhor pregador, a reencarnação é pregada por todas as religiões da antiguidade e inclusive a Cabala, que é a base dos ensinamentos judaicos, ensina sobre a reencarnação. A reencarnação era conhecida sim à época de Jesus. E os ensinamentos sobre reencarnação só foram excluídos da Bíblia no ano de 553, no Concílio de Constantinopla, que foi convocado pelo imperador Justiniano. A partir daquele concílio, um documento assinado pelo Papa, que aliás foi forçado a assinar porque estava preso a mando do imperador, tornava como pecado a crença na pré-existência da alma e na sua continuação da vida após a morte do corpo físico. Basta pesquisar que o senhor também vai ter acesso a estas informações. Ele disse também que nós consideramos Allan Kardec como a terceira revelação. Não, senhor pregador. A terceira revelação é o Espiritismo, sendo que a primeira foi trazida por Moisés, os 10 mandamentos, a segunda foi o nosso amado mestre, Senhor e modelo Jesus Cristo, e a terceira é aquela que Jesus prometeu. Lembra que ele disse: se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que está nos céus e ele vos enviará outro Consolador, que ficará para sempre entre vós, que vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito e que vos ensinará outras coisas. Essas palavras são de Jesus. Se o Senhor não acreditar, é lamentável. Ele disse também que nós espíritas acreditamos que todos os movimentos de objetos que nós não sabemos explicar, nós atribuímos a efeitos causados por espíritos. Lamentável isso. Vejam, meus irmãos, nós espíritas possuímos conhecimento e nós temos conhecimento das leis da física e sabemos que o movimento que é provocado, o movimento de rotação e de translação do nosso planeta produz uma gravidade e que esta gravidade afeta os objetos, os corpos. Agora, mesmo tendo conhecimento desta lei da física, nós também acreditamos que os espíritos conseguem sim ter ação sobre os objetos, tá? Bom, ele disse também que os espíritas acreditam que qualquer pessoa, em qualquer momento, pode ter informação de seus mortos consultando um médium. Não, novamente o senhor está equivocado. Por quê? Porque se Deus não consentir, esta comunicação não acontece. Só se manifestam aqueles que têm o consentimento de Deus, que rege a tudo, para poderem se manifestar. Sem o consentimento de Deus, senhor pregador, nem Samuel, depois de morto, conforme as suas palavras, teria conversado com Saul através de uma médium, como está lá em 1 Samuel 28. Como eu disse, meus irmãos, eu não tive vontade de ver o restante do vídeo, porque realmente não é relevante para os nossos conhecimentos. Relevante, meus irmãos, é sabermos que tudo que o Espiritismo ensina está na mesma direção dos ensinamentos de Jesus. E que nunca vocês verão um espírita tomar o tempo dedicado a falar, aquele tempo que lhe é dado nas casas espíritas para falar mal de qualquer religião, seja ela qual for. Porque a nós não interessa que as pessoas sejam espíritas, não. A nós interessa apenas que as pessoas tenham um relacionamento com Deus, que as pessoas evoluam, que os seres aprendam que a verdadeira vida é a espiritual, que aqui é temporário, que vaidade e egolatria não faz bem espiritual a ninguém.
Eu rogo a Jesus que possa enviar os seus benfeitores amigos a todos os inimigos do Espiritismo, a todos aqueles que incansavelmente combatem o Espiritismo, que não faz nada além de iluminar consciências, e que Jesus possa envolver a todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz.